Depois das gargalhadas aí com o professor Clóvis de Barros, vamos voltar aqui à nossa programação funcional. Primeiro vamos implementar uma função super simples aí, função máximo. A função máximo recebe dois valores e testa, né, compara esses valores, né? Se o A é maior que B, se o A é maior que B, eu imprimo A. Caso contrário, eu imprimo B. Eu imprimo, não, retorno B, né? É isso que a função aí está dizendo. Vamos fazer isso lá no Haskell, né? New file. Bem, todo mundo com o prompt aberto aí, né? Deixa eu localizar o meu aqui. LP Haskell. A função é para calcular o máximo, né? A gente consegue fazer isso aqui em Haskell numa única linha. Vou colocar aqui e a gente depois testa explicações a respeito. Let. Vou fazer alguma variável, algum símbolo assumir algum valor, tá? Então, let máximo de AB, não é isso que a gente quer comparar? Né? Então, a função máximo... Tá dando para enxergar aí ou tá muito pequeno? Deixa eu ver... Eu consigo aumentar aqui, que legal. Tá bom? Let máximo de AB igual... e aí eu quero testar, né? Se o A for maior que B, retorno A. Se não, retorno B. Né? Vou usar aqui um comando condicional sem apresentar nada para vocês. Depois a gente comenta a respeito. Se A maior que B, then A, certo? Se o A for maior que B, eu quero retornar A. Else B. Não é isso? Função máxima. Por favor, não torçam contra. Enter. Voltou para o prompt. E aquilo ali indica que o Haskell não encontrou nenhum erro de sintaxe, né, nesse meu comando. Então vamos fazer um teste da nossa função. Máximo 10, 20. Retorna lá nosso valor 20. Coisas... Tudo bem aí? Coisas a chamar a atenção da sintaxe de Haskell. Uma função... Vou usar esse trambolho aqui, se ele não funcionar, eu paro de usar, não uso mais. Uma função, ela é composta do nome dela, função máxima, dos argumentos, uma lista de símbolos, né? No caso, a função máxima recebe dois valores, né? Então está simbolizado ali com A e B. E toda função, toda definição de Haskell, eu tenho esse início aqui, que seria, digamos, a assinatura da minha função, né? O nome dela e os parâmetros que ela possui. Um símbolo de igualdade, que vai separar essa assinatura da implementação da função, do que a função faz. Qual a expressão que ela computa. E essa expressão, na verdade, é a tradução daquele cálculo do máximo que a gente comentou, né? Eu testo se o A é maior que B, e se ele é, eu retorno A. Se não é, eu retorno B. E aí, no momento em que eu fiz o teste, né, a chamada da função máxima aqui, com os valores 10 e 20, ele fez, imagino que tenha feito, nessa comparação, e verificou que o B é maior que A, então ele retornou B. Tudo bem? Tudo certo? A sintaxe de Haskell, ela se resume a isso. Vou definir uma função, eu tenho o nome da função, os argumentos, os parâmetros que a função recebe, o símbolo de igual que é chave, ali na assinatura, e a expressão que a função vai retornar.
o que ela vai computar. Isso é o básico da sintaxe de Haskell. É simples assim. Tudo bem? Uma coisa interessante é que, para os que estão... Vou subir o... Ih! Eu vou subir... vocês conseguem acompanhar aqui, né? O que a função computou, que a função máximo computou, foi o resultado desse if, né? Ou seja, o if, ele está sendo encarado nesse código aqui como uma expressão. Então, é de se imaginar que se eu fizer aqui na linha de comando, if não... Oi? Ah, tem um mouse aqui, né? Obrigado aí. A gente vai percebendo que vai ficando velho com isso, né? Antigamente eu ajudava muito meus orientadores, né? Com coisas assim de usar máquina e tudo mais. Agora estou passando para o outro lado. Se eu digitar o código if 10 maior que 20, then 10 else 20, se eu fizer aquela substituição ali, Haskell vai e me dá o retorno. Estranho, não? O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que numa linguagem funcional, tudo é função. O if, ele é uma função. O if, ele retorna um valor. O if, ele é avaliado como uma expressão matemática. Isso é meio que um diferencial para outras linguagens, né? Você pegar o if em C, o if em Java, ele é um comando, mas ele não... você pode ir lá usar o return, né, para fazer ele retornar um valor. Mas se você não usar aquilo ali, se você usar algum comando, atribuir alguma coisa dentro do if, ele não retorna nenhum valor naturalmente. Isso, numa linguagem funcional, não existe. Numa linguagem funcional, tudo retorna valor. Tudo é função. Então, o if, ele é uma função. Ele computa um valor, ele retorna um valor necessariamente. Tá? E aí, a função máximo ficou trivial, né? Porque se o if retorna um valor, a função máximo que só tem que testar, né, a comparação ali, basicamente eu tenho que retornar o valor do if. Né? Então, essa sintaxe aqui, né, máximo de AB é igual a essa expressão, essa sintaxe ela é muito feliz. Né? O igual ali está dizendo exatamente isso. O máximo de AB representa aquela computação, aquela expressão que está do lado direito. Beleza? Ótimo. Tudo bem? Esse prompt aí que a gente tem no Haskell, ele já está aí habilitado para um monte de coisas. Né? Eu consigo chamar outras funções. Por exemplo, eu tenho função seno. Seno de π sobre 2. Tá? Tem várias coisas já prontas aí pra gente, mas ao longo do minicurso a gente vai vendo o que é possível fazer. Tudo bem? Beleza. Voltemos lá para a apresentação. E agora, vamos complicar um pouquinho mais o nosso cálculo. Eu quero calcular esse somatório aí. Esse somatório de 1 sobre i. Para valores de 1 a 100. Tá?
O pessoal que está acompanhando em cima de LP aí já está acostumado com o somatório que a gente já exemplificou em outras linguagens. Agora a gente vai ver em Haskell. Tá? Para resolver esse somatório, a gente precisa lançar mão de uma ferramenta que é básica na programação funcional, que é a recursão. Tá? Então a recursão é uma ferramenta que a gente vai usar o tempo todo. Bem, então, como eu comentei, a recursão ela é uma ferramenta chave aí para a programação funcional. Tá? É com a recursão que a gente vai percorrer nossas coleções, fazer os nossos processamentos. É uma técnica básica de programação funcional, como eu tenho comentado, e relembrando aí, refrescando a memória, né, que não deveria ter sido apagada, né, com respeito a conceitos de recursão. A ideia de recursão é que eu tenho uma função f para calcular, e essa função f, a resolução dessa função depende dela própria. Mas para não ficar algo infinito, né, normalmente eu diminuo o meu problema, né? Então eu tenho aqui, estou querendo calcular f de x, e f de x depende de um problema um pouco menor, que é f de x menos 1. Certo? Na verdade, não precisa ser essa conta menos 1, né? Mas, na verdade, necessariamente, eu preciso diminuir o meu problema, né? E aí, a parte unitária, ou seja, a diferença do x por menos 1, que é o meu x atual, eu resolvo. Então, eu estou aqui resolvendo o meu problema parcialmente, g de x, e combino esse resultado parcial, combino de alguma maneira com a dependência para o restante da resolução do meu problema. Recursão, essencialmente, é isso aí. Né? Só que, obviamente, em algum momento eu tenho que parar com essa dependência, né, com essa relação recursiva. A parada ocorre no momento em que a gente define um limite para essa iteração. Que aí eu dei o nome de mínimo, né? O f de mínimo, e o resultado dessa função f de mínimo é esse g de mínimo aí. Né? Para quem lembra lá, isso aqui é o nosso caso base. Né? É o caso base da recursão, é o caso trivial. É a computação que eu sei o resultado. É o meu valor mínimo ali, é o meu valor primário. Todo o restante eu calculo em função desse valor mínimo. Beleza? Então a recursão é isso aí. Isso aí tem que estar na nossa cabeça quando a gente está trabalhando com uma linguagem funcional. Tá? Beleza. Vamos ver um exemplo do fatorial, da aplicação do conceito, né, que eu quero dizer. O fatorial, para quem lembra lá da matemática, o fatorial de um número é a gente multiplicar ele sucessivamente pelos valores anteriores até chegar no 1. Né? Então lá, o 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, e o 3 fatorial, por sua vez, é 3 vezes 2 fatorial. Então, 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. E 1 fatorial é 1 vezes 0 fatorial, que é um caso base da função fatorial, que é igual a 1. Né? Então, o cálculo do 4 fatorial é fazer essas multiplicações sucessivas aí, até chegar no caso base, que é quando o meu valor fatorial é 0 e o valor dá 1. O resultado, no caso aqui, para o 4 fatorial seria 24. Certo? Isso aqui vocês entendem como aplicação dessa regra geral aqui. Né? O fat de x é x, ou seja, a função g para o fatorial é a função identidade, né? A função que retorna o próprio número. A interrogação é a multiplicação, é como eu estou combinando aquele caso em particular com o restante do cálculo. E esse f de x menos 1 aqui é exatamente a fat de x menos 1. Certo? Então eu estou
O fatorial a computação do fatorial é um exemplo aqui que a gente pode utilizar ali para aquela ideia geral de recursão. Beleza? Tranquilo? Generalizando, né, afinal de contas, a gente não quer implementar a função para calcular só 4 fatorial, eu quero calcular de uma forma genérica. Um n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial, que por sua vez eu vou multiplicando pelos antecessores, né, até chegar a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes 1 fatorial, que seria o fatorial do zero, que é o fatorial do zero. Beleza? Deixa eu ligar esse trambolho aqui para não evitar qualquer som. Em Haskell, FAT de 0 é 1. Esse é o nosso caso mínimo, né? Pegando aquela segunda linha ali da nossa ideia. E essa é o caso recursivo. FAT de n é n vezes FAT de n menos 1. Isso é exatamente o programa em Haskell para calcular o fatorial. Essa simplicidade, eu acho incrível, e eu escolhi a Haskell alguns semestres atrás para usar como disciplina, como linguagem, né, para LP, porque ela permite que a gente fique trabalhando em cima do conceito. Ali você olha e vê exatamente aquela ideia anterior lá, de ideia de recursão, aplicada ali embaixo. FAT de 0 é igual a 1, como sendo esse caso mínimo, aqui esse caso base, e a relação recursiva. FAT de n igual a n vezes FAT de n menos 1. Beleza? Tranquilo. Vamos codificar isso lá no Haskell. Tá? Eu tenho que sair aqui da tela cheia. A função fatorial ali eu defini em 2 linhas, né? E aí aqui no prompt eu teria que fazer, eu posso fazer igual, vamos fazer. FAT de 0 igual a 1. Se quiser... Opa, desculpa. Vamos até aprender. FAT de 0 igual a 1. Eu fui colocar o que eu disse que era exatamente o código em Haskell. Sendo que o Haskell, quando eu uso o prompt, eu necessariamente estou criando definições temporárias. Então são coisas que só estão valendo enquanto esse prompt está em execução. Se eu fechar essa janela, tudo que eu defini aqui morreu. O que não é legal, né? Legal, na verdade, é eu ter um arquivo, né, colocando as minhas definições e podendo utilizar. Tá? Então, para eu vou fazer aqui no prompt e depois eu vou mostrar como é que é a ideia com o arquivo, que é super simples. Para fazer no prompt, eu tenho que usar esse comandozinho let. Exatamente quando eu fiz lá em cima, né, na definição da função máxima. Exatamente como eu fiz aqui. Né? Então vamos colocar lá. Let FAT de 0 igual... Let FAT de 0 igual a 1. Não deu erro nenhum, então a princípio está funcionando. Subi a janela, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. E let FAT de x, FAT de n, né, vamos colocar como está ali no slide, igual a n vezes FAT de n menos 1. Enter, não deu nada, então a princípio deve funcionar. FAT de 4. Oi? Travou? Ele não sabe o quê? O mestre do Haskell aqui veio nos iluminar. Vamos dar um Ctrl C. Ctrl C não funcionou. Temos que parar. Na Command C, aqui é Command C. Uma Ctrl C aí funciona. O que aconteceu? Brilhante Thieres aqui vai ser eternizado aqui no vídeo, hein? O que aconteceu aqui? Eu fiz let FAT 0 igual a 1. Beleza, ele definiu a função FAT com esse valor 0 igual a 1. E eu fiz let FAT n igual a n vezes FAT de n menos 1.
Essa linha aqui, ele, digamos, redefiniu a FAT. Então ele não está considerando essas duas definições. Passou a valer só essa fatorial aqui. Aquela fatorial 0 igual a 1, ele ignorou, deixou de existir. Porque é definição temporária, tá? Então o prompt ele é só para eu ficar testando as minhas funções que eu estou implementando no outro momento. Então por isso que ele entrou em recursão. Ele considerou só a última e aí não tem o caso base. Né? Então para evitar isso, o Thierry salvou aí a lavoura. Né? Para a coisa ser possível, vamos abrir algum editor de texto aí que vocês prefiram, pode ser Notepad, ou seja lá o que for, e vamos colocar exatamente o código sem o let, o código que a gente tinha digitado lá no prompt. Né? Então, fat de 0 igual a 1, fat de n igual a n vezes fat de n menos 1. Tudo bem? Salvemos com algum nome, em algum local aí da nossa máquina. Vou salvar aqui a pasta de Haskell. Salve em algum local aí que vocês que tenham fácil acesso, que vocês consigam escrever na máquina. Né? Mini curso. Eu tenho um arquivo chamado mini curso, vou botar o nome completo. Haskell. Oi. Colocando numa única linha, né? É o... O Thierry, você sabe que o teu TCC tem que ser em Haskell, né? Um desperdício se não for. A comunidade de Haskell vai... O Haskell. O Thierry, ele viu que... Ponto e vírgula, né? Com ponto e vírgula, ele considera, ele aprender um pouquinho mais. Let fat 0 igual a 1, ponto e vírgula, né? Let fat de n igual a n vezes fat de n menos 1. Não precisa, só um let só. Não foi não? Fat 4. Aqui rolou. Let fat, vê se, mas deu algum erro de sintaxe? Ele botou 4, ele retornou 4. Aqui deu certo agora. Não, mas funcionou. Com um let só tá dando certo. O que? Se não... Não, mas no prompt... Aqui assim? Aí foi? Bem... não sei. Recomendo usar o let, tá? Então, a gente bota o fat de qualquer valor, a função fat está definida. Mas aqui, definindo dessa maneira, eu continuo com a dificuldade de perder as definições, né? Então, para não perder, a gente definiu lá em algum arquivo vou dar um zoom para ficar mais visível aí. Eu acho que deixa eu ver aqui. Ctrl L. Não, mas você está falando no prompt. Não, mas dentro do Haskell? Ctrl L, pessoal. Ctrl L para limpar a tela, magicamente. Beleza. Mas aí, voltando, eu tenho a minha função definida em algum arquivo. Não está rodando nada? Não, tá rodando, ele tá retornando 4. Não, tá ótimo. Se tá assim, tá beleza. O problema... Depois eu chego aí e vejo o que está acontecendo. No intervalinho eu dou uma olhadinha. Ó, o Vladek está indo aí, o anjo Vladek nos ajudar. Então, pessoal, para carregar o arquivo no prompt, eu vou lá no prompt do Haskell, coloco $load. O 2 pontos normalmente é o caractere que prefixa os comandos para fazer operações que não são chamadas de funções, né? Então,
está no nível meta aqui, digamos, do prompt do Haskell. Então eu vou colocar 2 pontos load e botar o nome do arquivo que eu dei a ele. No meu caso aqui, o nome que eu dei foi minicurso haskell.hs. O nome do arquivo, exatamente. Não é o local, é só o nome do arquivo. Ah, eu estou no prompt onde eu estou carregando, né? Então, se você não tiver no mesmo prompt, tem que colocar o caminho aí do arquivo para conseguir carregar, tá? Quando você der Enter, ele vai compilar aquele conteúdo lá, e se ele der OK, modus loader e tudo mais, significa que a nossa função está pronta para uso. Então agora, basta fazer FAT5 e aparece lá o fatorial. Aqui é meio injusto porque a minha fatorial está definida na seção, né? Anterior, né? Se não acreditarem que essa função FAT que está sendo chamada é de fato a nossa implementação, vocês podem fechar o prompt do Haskell, abrir novamente, ele vai abrir totalmente zerado, download no arquivo, e aí você vai conseguir executar a função fatorial, né? Então ele carrega as definições. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu executar? Beleza? Tranquilo, né? Então implementamos nossa função recursiva, né, fatorial em Haskell, com esforço mínimo, né, um esforço bem pequenininho. Beleza? Bem, voltemos aqui então para os nossos slides, né? Vamos calcular só... na verdade, vamos só olhar aqui um outro cálculo. Atenção, eu tenho a fatorial, aqui agora eu estou falando de combinação. A combinação de NP em P, não sei se vocês lembram disso, lá de análise combinatória, é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Isso em Haskell, usando a função que a gente acabou de definir, é pura e simplesmente fazer essa continha aí, ó. FAT de N, combinação de NP a P, é FAT de N dividido por FAT de P vezes FAT de N menos P. Atenção aqui, só faltou um detalhezinho, eu acho que eu preciso colocar os parênteses aqui para garantir que a divisão vai ser feita por último. Nossa, a máquina está super lenta. Então, a combinação, a definição da função ela é muito próxima da definição matemática, né? Não tem nenhuma complicação ali, né? Em cima, se a gente entende, a gente tem que entender embaixo. A gente, às vezes, só não entende embaixo porque a gente fica com a memória de programação que a gente tem. Então, a gente vê uma chamada de função e a gente quer que tenha um parênteses ali. Aquele FAT N ali, para muitos é um incômodo, né? Eu gostaria de botar FAT, abre parênteses, N, fecha parênteses. Mas é só uma questão sintática, uma questão alegórica ali da linguagem, né? E você escrevendo menos, você está deixando a coisa ser um pouco menos burocrática, eu poderia dizer assim. Então o parênteses ali em Haskell, o parêntese Haskell, ele é importante para a gente organizar, para a gente ter certeza da ordem que as expressões vão ser avaliadas, né? Então eu coloquei o parênteses ali, eu tenho FAT N, mas a divisão só vai ocorrer depois que ocorrer a multiplicação ali interna, que é exatamente o que está no denominador da função combinatória ali, da função de combinação, lá da análise combinatória. Então, os parênteses são só para organizar a ordem das avaliações. O parênteses não é uma sintaxe para eu definir os parâmetros, os argumentos da chamada de uma função. Simplesmente eu coloco o nome e coloco os valores. Tudo bem? Beleza? Bem, então voltemos para esse nosso somatório aí em Haskell. Agora a gente tem recursão. A gente sabe dividir. Então, a princípio, a gente deveria conseguir saber fazer isso aí, né?
tempinho para vocês tentarem fazer. Usem esse mesmo arquivo texto aí que vocês definiram a função fatorial, se definiram a função combinatória, sei lá, mas definem essa função H aí. E vamos tentar fazer. Tá? Podem... 2 minutinhos rápidos aí. Acho que eu vou... E aí, já está pronto? Programação funcional, o negócio é produtividade. Na verdade, eu nem deixei tanto claro aí, mas eu quero que minha função tenha os limites como parâmetros de entrada, né? Então ali aquela função faz o somatório de 1 a 100, mas eu gostaria de fazer o somatório de x a y. Né? Uma função genérica, né? Que some faixas, né? Não necessariamente começando no 1, não necessariamente terminando no 100. Tá? E aí? Podemos? Foi, Matheus? Posso aqui ou tem... Júlio? Vamos lá? Bennett? Dor de cabeça? Vamos lá. Faz no arquivo. Porque aqui tem aquela coisa da senha e tudo mais para passar o documento que lá. Passa o caminho, assim. Passa o caminho. Tenta ajudar aí, Haskell. Ou Haskell. Todo mundo agora. Haskell é um nome tão forte, né? Haskell. Na verdade, eu nem falei da história de Haskell, né? Das origens. Haskell, a linguagem, ela foi criada a partir de um evento de programação funcional na década de 80. A comissão lá de pesquisadores se reuniu e decidiu que ia definir uma linguagem que fosse fácil de utilizar, que implementasse na essência dos recursos de programação funcional e que fosse usada na indústria, tá? Então essa linguagem aí, ela é usada no mercado, não é uma linguagem só acadêmica, não. E o nome Haskell é em função do matemático, né? Foi uma homenagem a um matemático americano. Haskell era o primeiro nome. Haskell Brooks Curry. E, na verdade, esse cara foi tão importante para o mundo funcional que cada nome dele, cada parte do nome dele é o nome de uma linguagem. Tem uma linguagem chamada Brooks e tem uma linguagem chamada Curry. Mas Haskell é a mais famosa. Né? O nome da linguagem é em homenagem ao matemático. Fatorial de 4? Vamos... Salva.
Vamos lá? Então vamos definir aqui. Diminuir um pouquinho a telinha aqui. Eu quero definir uma função h, né? Essa função recebe 2 parâmetros, não é isso? Como eu comentei, vou chamar de inferior, inf, e sup, inferior e superior. Querem me ajudar aí? Oi? Não, eu estou dentro do arquivo. Dentro do arquivo não precisa de let. E aí depois eu vou carregar o arquivo novamente e chamo a função. Chamar recursivo. Então, em algum momento aqui, eu vou ter que fazer o h, sei lá, de inf mais 1, né? Sup. Isso aqui é a minha chamada recursiva, não é isso? Eu vou chamar o inf mais 1. Obviamente, em algum momento, o inf vai ficar igual ao sup, né? Então, provavelmente, esse é o nosso caso de parada, né? Beleza, então vamos para o caso de parada. H inf sup igual. O que eu faço aqui? If inf igual. Igual de comparação no Haskell é a mesma coisa? Não, é assim. Igual a sup. Retorno 1. Colocar um parênteses aqui para garantir que essas coisas vão rodar como eu quero, né? Se inf igual a sup, retorna 1 sobre i. 1 sobre inf. É isso? Aí lá embaixo você tem que somar 1 sobre Aqui eu tenho que somar 1 sobre inf mais a chamada recursiva, que é esse h aqui de inf mais 1 em sup. Certo? Pergunto a vocês, se o inf não for igual a sup, o que acontece? Aí que você escreveu inf igual a sup, você botou logo do lado. Não teve que ter o then antes, não? Desculpa, tem o Dan. Obrigado, Bennett. Valeu, não sou rápido. Se o inf não for igual a sup, tem um problema mais sério aqui, tá? Tem um problema mais sério aqui. Se eu colocar em 2 linhas assim, na verdade o if-then só, ele não existe em Haskell. Na verdade, eu estou meio que concluindo isso aqui agora, tá? Que eu estava testando. Vamos testar lá no monitor, na tela de comando, antes de eu falar besteira. Se 10 maior que 20, then 10. Enter. Passa erro, diz que a indentação pode estar incorreta, não sei o quê. Vamos colocar um parênteses aqui para ver se melhora. De repente foi erro disso aí. E ele continua dando erro. Se eu vier e continuar a linha, botar else 20, funciona. Observe o seguinte, aí eu estou concluindo isso aqui agora, mas olha como o mundo funcional é bonito, né? Se eu pensar que eu tenho um comando só if then,
Pensem na avaliação, vou voltar no prompt lá. Pensem na avaliação disso aqui. Eu disse para vocês que o if, ele é uma função. Ele é encarado como uma expressão em Haskell. Então ele tem que retornar alguma coisa. E aí eu testo. Se o 10 é maior que 20, aquela expressão ali, não é, né? Então eu teria que ir para o else. Eu não tenho else, essa expressão não retorna nada. Coisa que é meio inconsistente porque eu venho falando de vocês com respeito à programação funcional, em particular em Haskell. Então, essa sintaxe aí é bem provável, assim, eu não olhei manual, a gente tem que olhar o manual para confirmar essas coisas, né? Mas eu acredito que não existe apenas if-then em Haskell. Tem que ter if-then else, porque o if ele sempre vai retornar um valor. Naquele caso, apaga de baixo e bota no else. Exatamente. Aí o Carlos Eduardo já veio aqui com a nossa solução para o problema. Então eu não vou fazer isso em 2 linhas, esse meu H, eu vou fazer numa linha só. Eu ia justamente perguntar se tinha alguma coisa para chamar a linha de Isso, baixo. então eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Se o inf é igual a sup, then 1 sobre inf, else 1 sobre inf mais h de inf mais 1 sup. Tudo bem? Vamos torcer, por favor, não torçam contra. Torcer para que a coisa funcione. Vou carregar o arquivo aqui de novo, né? Preciso recarregar o arquivo porque não é automático, né? Então recarrego o arquivo e agora eu vou chamar a função h de 1. Vamos botar números 1 e 3. 1 e 3 é bom? 1 e 2. H de 1 e 2, que aí é a soma de 1 mais meio, né? 1 e meio. Beleza? Prendemos vários detalhezinhos aí, né? Então, assim, o if, ele tem que ter um then, mas ele tem que ter o else também, porque o if ele sempre tem que retornar um valor. Beleza? Acompanhou, Júlia? Conseguiu entender a implementação? Não, tô falando porque você estava com dificuldade aí, não é perseguição, não. Então eu tenho lá, se a expressão for igual, eu retorno 1 sobre inf. Se for diferente, poderia até botar um menor aqui, alguma coisa para ser mais seguro, né? Mas tudo bem. Se não, eu faço a soma das frações, né? É 1 sobre inf mais h da inf mais 1 e sup. Tá? Aqui, apesar de estar numa única linha só, eu tenho, nesse conjunto de linhas, uma instanciação da ideia de recursão, né? Essa primeira linha para a gente aqui é o nosso caso base, e a segunda linha, o else, é o caso recursivo. Hã? Não estou ouvindo. Eu não sei se você vai falar mais pra frente. Primeiro colocar aquela barra do lado de Qual barra? Mas você diz no prompt? Ah, não, Não, eu vou falar isso aqui. O que o Thierry está lembrando ali pra gente é que tem uma sintaxe até um pouco mais, eu acho, mais legível do que usar o if, then, else. Na verdade, eu evito um pouco o if, then, else, porque ele lembra muito C. E aí, lembra Java e tudo mais. E aí, quando a gente se acostuma com o if, then, else, pensando no C e no Java, é bem provável que em algum momento eu vou usar só o if, then, e vou achar que está tudo normal. E não está normal, tá? Então vamos reescrever essa função h aqui de uma maneira menos C, tá? Então vou criar aqui uma h2, inf sup, atenção aqui, uma sintaxe nova aqui para o Haskell. E ela vai ser a seguinte. O igual vai aparecer daqui a pouquinho. Eu vou colocar um pipezinho, aquela barra reta, e vou colocar a condição. Na verdade, essa sintaxe ela lembra muito o switch, o case, né, das linguagens aí estruturadas, né? Então eu tenho um pipezinho, faço o teste. Se inf, na verdade eu nem preciso agora dos parênteses aqui. Se inf é igual a sup, aquele igualzinho que é a definição da função aparece agora aqui embaixo.
Se inf igual a sup, retorno 1 sobre inf. Segundo pipe, caso não seja igual, aparece uma palavrinha, o else, as coisas da vida, nesse caso aqui é otherwise. O pipe então é como se fosse o case 1. Exatamente. O pipe é como se fosse o case. Otherwise, se o inf não for igual a sup, o que eu quero retornar é 1 sobre inf mais aquele trambolho lá de cima. Deixa eu fazer um copy-paste aqui. Copy. Paste. Essa é a nossa nova H, que eu chamei aqui de H2, né? Que tem uma leitura... É exatamente a mesma coisa, né? Semanticamente são equivalentes. Mas com uma leitura que não usa muito inf, eu acho mais interessante para a gente se desamarrar um pouco lá da maneira estruturada aí de ver as coisas, né? Pra... Oi? Deveria chamar H. Ah, desculpa. Aqui no lugar do H, chamada recursiva, né? H2. Né? Ó, dá uma cochilada aí. Cochilada mortal. Olha o copy-paste. Olha o dano do copy-paste. Então, cuidado aí com os copy-pastes aí nas nossas implementações. Então, para ver funcionando, novamente recarrego o arquivo e chamo lá. Opa, agora eu quero chamar H2, né? Chamo lá a função H2, aparece lá o mesmo valor. Então, aparentemente, deve estar funcionando. Beleza, pessoal? Função recursiva aí, tranquila, aprendendo um pouco mais da sintaxe aí de Haskell. Tudo bem? Voltemos lá para a nossa apresentação. Então, como a gente pôde perceber, funções são um recurso básico, é o bloco básico aí das linguagens de programação funcional, em particular aqui de Haskell, né? Então, ter a essência da ideia da função é algo crucial. Tecnicamente falando, as funções elas são valores de primeira classe em linguagem de programação funcional. O que quer dizer ser valor de primeira classe? Vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos slides. Primeiro, requisito aí para ser um valor de primeira classe, eu tenho que conseguir atribuir uma variável. Então, observem ali, eu tenho o A recebendo uma função, né, que está sendo chamada. Aqui, ó, não estou usando sintaxe de Haskell não, tá? Eu estou usando o que a gente imagina como sendo chamada de função, aí pensando em C, né? F com abre e fecha parênteses. Então aqui eu estou chamando uma função e estou atribuindo valor a A. Então F é uma função. Então, para um valor ser uma variável de primeira classe, uma função ser uma variável de primeira classe, eu tenho que conseguir atribuir essa função a um valor. Então estou fazendo aqui, ó, G recebendo F. Não estou chamando a função F. Só estou atribuindo F a uma outra variável, G. E aqui na linha seguinte, eu estou usando G como função. E eu imagino que isso aqui funcione porque em algum momento anterior eu fiz G se parecer com uma função. Certo? Isso numa linguagem funcional é algo bastante trivial. Então a gente pode ir lá para o nosso prompt, eu posso fazer let h3 igual h2, ou h, que eu acabei de definir. h3 de 2. Epa! Desculpa. Passei um parâmetro só, né? h3 de 1, 2, 1,5. h3 agora é exatamente a função h, a função h2, né? Que eu acabei de definir. Certo? Então eu crio símbolos e atribuo a funções normalmente. E é interessante olhar para isso aqui, né? Eu não estou chamando a função h2. Eu só estou fazendo uma referência a ela. Estou criando uma referência, né? Estou dizendo que alguém vai ter o comportamento que ela tem anteriormente. Que é, no caso ali, o H3. Certo? Então isso é bastante natural aí no mundo funcional com respeito a funções. Segunda requisito aí para funções ser valores de primeira classe. Eu tenho que conseguir passar esse cara por parâmetro.
Então, observe, o f continua sendo uma função, nesse meu exemplo aqui, e eu estou chamando uma função g passando só a f. Observe que eu não tenho f e abre parênteses ali coladinho no f. Ou seja, eu estou passando a função para ela ser chamada lá dentro de g. Eu não estou chamando a função f nesse ponto aqui. Então eu estou passando a função por parâmetro. Vamos ver um exemplo disso. Na verdade, vamos fazer um exemplo disso aí. Como? A gente não tem aqui nessa nossa função h, ou h2 aí, esse somatório implementado? Aqui, na expressão, eu poderia ter qualquer coisa, né? Eu posso fazer somatório de i. Eu posso fazer somatório de 1 sobre i ao quadrado. Eu posso fazer o escassel aqui, usando o somatório. Então vamos olhar para essa função h e vamos imaginar como é que eu posso transformar isso aqui, essa expressão, como um parâmetro para a minha função h. Abram aí o código, né, o ponto em que a gente está. Olhem para essa função. O somatório, deixa eu diminuir aqui. Vou pegar essa versão aqui da função h. O somatório, esse 1 sobre i, na verdade, a fração, ela está acontecendo aqui em dois momentos, né? Aqui, no caso base, né? O resultado da expressão do caso base, e na chamada recursiva. Porque eu calculo a fração a todo momento. E como é que eu altero essa função h2, para que isso aqui seja um parâmetro dessa minha função? Algum chute? Para quem nunca viu? Aquela divisão ali, 1 sobre inf, é a expressão que é usada dentro do somatório, né? É esse 1 sobre i aqui. Eu quero fazer com que essa H2 não faça somatório apenas de 1 sobre i. Eu quero que ele faça o somatório de funções quaisquer. Tenho que criar que outro parâmetro? Uma f. Beleza. E? Não. Você só vai chamar a função depois É. Ela só vai se mostrar como função no momento em que eu estiver usando H2, efetivamente. Então eu tenho a função f. Então estou olhando para aquele símbolo ali, eu quero que aquilo ali seja uma função que foi passada por parâmetro. E como é que eu vou usá-la ali dentro? Na implementação da H2? Substituir como? Colocar o f assim, vou pensar aqui no caso base, assim? Isso aí, pessoal? Beleza, então vamos definir Vou abrir o prompt aqui. E vamos lá. A ideia é chamar H2, 1, 2 e uma função. Vou definir a função aqui que eu quero passar aqui por parâmetro. A própria função sobre i, né? Não é isso? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Então deixa eu definir ela aqui embaixo. Como é que eu defino esse 1 sobre i aqui? Como é que eu defino ele como uma função?
Nome para ela. Chamar de expressão 1. Pode ser? ESP1. E aí? Quero calcular ali 1 sobre I. Hã? Igual ao quê? Mateus chutou aqui, igual a 1 sobre I. Perfeito. Então, o Mateus chutou o ESP1 igual a 1 sobre I, mas esse I aqui, eu tenho que dizer de onde ele vem. Necessariamente, eu tenho que passar ele por parâmetro. Beleza? Então, a minha função, que calcula aquela função sobre I, é essa função aí. ESP1 recebe um parâmetro I e retorna 1 sobre I. Então, na hora de chamar a F aqui, aí, então, eu vou aqui para o meu prompt, eu quero fazer isso aqui, né? Calma. Eu quero fazer isso aqui na chamada, né? H2 de 1, 2 ESP de 1. Eu quero passar a função por parâmetro. Que é exatamente a ideia do que está lá no slide. Mas para isso ser possível, aqui eu tenho que mexer a F de forma adequada. Então aqui na hora do caso base, não é F apenas, né? É F de inf. É a razão, né? Eu estou chamando a função nesse ponto ali. Então, no prompt, eu estou passando a função ESP1. Eu não estou chamando a função aqui. Eu estou chamando a função aqui dentro. Ó. F de inf. E aí ele vai fazer exatamente isso aqui. Ó. Vai retornar isso aqui. Porque a F vai estar valendo ESP de 1. Essa é ESP1. E aí eu vou chamar a ESP de 1 de I. Ou seja, eu vou chamar a F de inf. Que vai me retornar 1 sobre inf. Certo? Faço isso no caso base e também na recursão, né? E aí uma coisa que é um esquecimento muito comum, infelizmente, normalmente a gente esquece de lembrar que agora a função H2 ela tem 3 parâmetros. Os dois limites, inferior e superior, e a função. Então, na hora da recursão, eu preciso repetir o Fzinho lá, tá? Isso aqui é um erro dos mais comuns aí, quando a gente está modificando, passando função por parâmetro. A função H2, necessariamente, agora ela tem 3 parâmetros. O limite inferior, o limite superior e a função. Nossa, congelei lá de novo. Não, está congelando, está voltando. Tá voltando? Tá, já o vídeo? congelou, já. Que pena. Tudo bem aí, pessoal? Vamos testar para ver se isso funciona? Então, salvei esse meu arquivo. Vou lá, antes de rodar a expressão, vou carregar esse arquivo no prompt. A princípio, não deu erro algum. E agora eu vou chamar essa função H2, passando o limite superior, 1, 2, e a expressão e a função que eu quero, que é ESP1. Enter. Está lá o mesmo e-mail que eu tinha anteriormente. O que é bacana agora é que eu consigo criar outras expressões. Estou colocando lá ESP2 de I como sendo o próprio I. E eu vou lá, onde eu estava chamando, passando a ESP1, agora eu passo a ESP2 e agora eu tenho uma função que soma os números, que faz o somatório de números. De 1 a 2, né, fazendo o somatório, deu 3 isso, 1 mais 2, 3. Né? Então, essa minha função somatório, ela ganhou uma generosidade, né, bastante interessante. Eu somo agora qualquer coisa. Basta que eu passe limite inferior e superior e o que eu quero somar. A função que eu quero somar ali de forma repetitiva. Beleza? E, assim, é incrivelmente simples, né? Eu estou trabalhando com a função como se eu estivesse trabalhando com uma variável. Aqui, eu estou passando... Eu poderia... Vou fazer aqui umas definições. Let A recebe 1.
Vamos usar o conhecimento lá do Thieres, né? Let A recebe 1, let B recebendo 2, botar tudo numa única linha, e aí eu chamo H2 de A, B, ESP 2. Obviamente, tem que dar a mesma coisa. Agora, observe que a função ela é manipulada da mesma maneira que A e B. A e B são só números, e ESP2 é uma função, ela computa alguma coisa, né? Poderia fazer com ESP1 também, né? Então, observem que a função, quando a gente diz que é um valor de primeira classe, eu manipulo como um valor qualquer. Estou pegando só o nome da função, então estou querendo manipular de alguma maneira. Se eu passo argumentos, eu estou chamando aquela função. Beleza? Entender esses mecanismos básicos em Haskell é fundamental para a gente entender coisas mais elaboradas, né? Fundamental. E, na verdade, estou falando em particular em Haskell, mas nas linguagens funcionais, elas lidam com funções de uma maneira bastante natural, porque nasceram para isso, né? Tudo bem, então? Então, a nossa função H agora está bem mais interessante.